Você quer descobrir os 4 sinais inequívocos de que seu silêncio está literalmente destruindo o ego daquela pessoa que te rejeitou e te ignorou? Vou começar com uma verdade que pode incomodar profundamente. Aquela pessoa que te desprezou secretamente depende de você muito mais do que você sequer imagina. E posso demonstrar isso através de 4 sinais reveladores que vamos explorar detalhadamente aqui. Preste atenção, porque isso não é teoria romântica, nem autoajuda barata. Estamos falando de dependência psicológica na sua forma mais pura e crua. Quem despreza sempre precisa de alguém para desprezar. É como um rei ou uma rainha que necessita desesperadamente de súditos para validar sua posição de poder, porque sem eles, essa pessoa se torna apenas mais um idiota comum usando uma coroa vazia. Quando você remove essa dinâmica através do silêncio estratégico, quando você quebra completamente esse ciclo, o castelo de cartas começa a desmoronar e os escombros dessa queda são exatamente os 4 sinais que vou revelar agora. Então já curte o vídeo e deixa um comentário sobre qualquer coisa que você quiser. Isso vai ajudar o algoritmo a levar esse conteúdo para mais pessoas. E se este vídeo chegou até você hoje, é porque no passado alguém curtiu, alguém comentou, alguém se envolveu, então faça a sua parte para continuar essa corrente. Agora vamos ao que realmente importa. Você já percebeu como algumas pessoas mudam completamente quando você para de dar atenção? Já reparou nessa transformação súbita e dramática? Quando alguém que te ignorava sistematicamente começa a te procurar desesperadamente. Aquela sensação estranha de que bastaram apenas algumas horas de silêncio para que a pessoa que te desprezava começasse a dar sinais claros de que está sentindo sua falta e às vezes até demonstrando sinais de desespero real. Detalhe importante: às vezes no desespero a pessoa fica com raiva e até te bloqueia, mas depois ela não consegue manter essa postura. Sabe por quê? A maioria das pessoas acaba sofrendo quando é desprezada por um motivo muito simples. Elas cometem o erro fatal de continuar se mostrando disponível, indo atrás, mandando mensagens, ligando, aparecendo online, e com isso alimentam ainda mais o ego daquela pessoa que estava desprezando. Nosso cérebro é programado para valorizar a escassez. Então escreve nos comentários escassez igual valor, para você memorizar isso de uma vez por todas. Isso tem a ver com o mecanismo de sobrevivência primitivo mais básico que existe. Quando alguém está sempre disponível, o cérebro categoriza automaticamente como sem valor. Então, se você está disponível demais, a pessoa olha para você e pensa: não vale nada, não tem tanto valor assim. Mas quando você sabe fazer o afastamento de maneira correta e aplica exatamente o que vamos conversar aqui, o sistema límbico entra em pânico total. Pouquíssimas pessoas sabem disso, mas existe uma janela de tempo específica. Você vai criar essa janela temporal onde o cérebro da pessoa passa literalmente de tanto faz para preciso resolver isso agora, urgentemente. É quando a dopamina que era antes liberada pelo controle que a pessoa tinha sobre você simplesmente para de ser produzida. E aí você cria uma abstinência emocional real. Escreve aí nos comentários crise de abstinência emocional, porque aqui está o grande segredo que muda absolutamente tudo. Quando você aplica o silêncio estratégico, a pessoa que está se afastando, te evitando, ela começa a ter um curto-circuito emocional, porque você ativa os gatilhos neurológicos corretos e força a pessoa a reavaliar completamente o valor que você tem. É isso que você vai fazer, aplicar os gatilhos corretos para conseguir esse resultado. Agora vou te mostrar quais são os sinais de que o ego da pessoa está derretendo, de que seu silêncio está destruindo o ego de quem te desprezou. Presta atenção especial no terceiro sinal, porque esse é um dos mais escancarados e reveladores de todos.
O primeiro sinal é o stalking digital compulsivo. A pessoa começa a te stalkear obsessivamente. Esse primeiro sinal acontece porque a pessoa que antes te desprezava, quando sente sua ausência, quando você aplica os gatilhos certos, ela começa a consumir compulsivamente tudo que você faz nas redes sociais. Sabe aquela visualização rápida nos stories que você nem tem ideia de onde veio? Aquele perfil fake que do nada começou a te seguir? Se isso está acontecendo, escreve aí nos comentários: tem fake me seguindo? Para eu saber que isso já está acontecendo com você. Aquela curtida sem querer em uma foto antiga, esses sinais são enviados porque o cérebro da pessoa entra em modo de hipervigilância. O que é hipervigilância? É quando a pessoa está em alerta o tempo todo, ela está constantemente pensando: peraí, o que está acontecendo? O córtex pré-frontal, que é essa parte da frente do nosso cérebro responsável pelo controle de impulsos, literalmente perde força diante da necessidade primitiva de saber onde você está, o que você está fazendo, com quem você está. Escreve aí nos comentários: meu silêncio é meu poder, porque você tem que entender isso de uma maneira profunda. Seu silêncio é seu poder. Isso é para você memorizar que cada vez que você tiver vontade de postar algo, uma indireta, uma alfinetadinha, quando você tentar provocar a pessoa, você está perdendo poder. Você está entregando de volta o controle nas mãos da pessoa e ela fica com aquela percepção doentia de que é melhor que você, de que é superior a você. A aplicação prática disso é: não mude seus hábitos online. Você vai viver sua vida normalmente, mas sem tentar afetar a pessoa. Detalhe importante: quando você aplica isso corretamente, o contraste entre sua normalidade e o desespero interno que a pessoa começa a ter vai criar uma obsessão. A obsessão vai gerar esse stalking compulsivo. A pessoa vai ficar te stalkeando, ela vai se tornar meio que uma perseguidora da sua vida digital. Me fala nos comentários se já está acontecendo esse primeiro sinal. Se sim, curte o vídeo para eu saber. O segundo sinal é a tentativa indireta de contato. Esse segundo sinal, algumas vezes, a pessoa vai fazer através da trilha de migalhas. O que a pessoa vai fazer? De repente, ela começa a aparecer nos mesmos lugares que você frequenta. Manda mensagens sobre assuntos práticos completamente desnecessários. Escreve nos comentários se você já recebeu uma mensagem completamente desnecessária. A pessoa mandou essa mensagem para quê? Oi, você lembrou de dar ração para o gato? É claro que eu lembrei de dar ração para o gato. Para que a pessoa vai perguntar isso? Esse mês você pagou o boleto da conta de água? Ou a pessoa pode pedir informações que poderia conseguir em qualquer lugar. Você sabe onde eu guardei aquele documento? Preciso do contato daquela pessoa que você conhece. Quando a pessoa poderia jogar no Google e conseguir o contato rapidamente. Nossa, vi que vai ter show daquela banda que a gente gostava. O que acontece nesse segundo sinal é o ego da pessoa tentando abrir uma porta de comunicação, mas sem se expor. É o que na psicologia é conhecido como teste de resposta. Eu chamo de trilha de migalhas. A pessoa precisa saber se ainda tem algum poder sobre você. Mas você não pode demonstrar que a pessoa tem poder sobre você. Não pode se jogar aos pés dela e ser fácil. Se esse sinal apareceu na sua vida, comenta aí: já aconteceu comigo. A estratégia aqui não é simplesmente ignorar a pessoa, porque ignorar pode dar a impressão de que ela tem poder sobre você. Você vai responder de forma objetiva sem prolongar, sendo educado, mas com poucas palavras. Por exemplo, o documento está na gaveta, ponto, sem esticar conversa, sem emojis, sem ficar explicando isso em várias linhas. Uma comunicação curta, direta e objetiva, porém gentil. Curte o vídeo se você entendeu e vamos ao terceiro sinal. O terceiro sinal são as mudanças drásticas de comportamento. Isso é a quebra do ego ideal.
Esse terceiro sinal separa os meninos dos homens, as meninas das mulheres, aquelas pessoas que realmente conseguem colher resultados. São mudanças drásticas de comportamento onde a pessoa começa a apostar sobre superação, sobre estar melhor. Ela começa a se autoafirmar: estou agora melhor do que nunca. Fotos em lugares novos com pessoas novas. Mas tem um detalhe que denuncia absolutamente tudo. A pessoa, ela começa a postar com muita frequência e intensidade. Você percebe claramente que a pessoa está tentando compensar alguma coisa. Postagem em excesso compensa carência. Vou repetir. Postagem em excesso compensa carência. A pessoa está sentindo uma carência profunda e está postando em excesso para buscar autoafirmação, para poder validar o próprio ego. Por isso, você precisa entender essas mudanças dessa forma. Não são evolução, é desespero disfarçado. A pessoa está desesperada e, para disfarçar, ela começa a ter esses gestos exagerados de autoafirmação. O cérebro dela entra em uma quebra cognitiva gigante. Por um lado, o ego diz: eu não preciso de você. Só que, por outro lado, o sistema emocional, o sistema límbico grita: por que a pessoa não está aqui? Porque eu estou sentindo saudades. Escreve aí nos comentários: batalha interna, para eu saber que você entendeu. É um conflito. A pessoa está em conflito emocional. Ela está em uma batalha interna. O conflito emocional é: eu quero, mas não devo. Sinto saudades, mas não posso. Essa batalha interna se manifesta em comportamentos exagerados e inconsistências. Nós chamamos isso, na psicologia e na neurociência, de compensação narcisística. O que é essa compensação? É quando o maior show externo está mascarando o vazio interno. Isso é matemático. O ego inflado encontra a realidade e explode. A pessoa construiu uma autoimagem elevada, de desejada, de superior, que pode ter quem ela quiser. Só que seu silêncio destrói essa fantasia completamente. A fantasia da pessoa é quebrada e, de repente, a máscara cai. Se ela é tão incrível assim, por que você sumiu? Por que você está vivendo sua vida e seguindo em frente como se ela nem existisse mais? Se ela tem tanto valor assim, por que você não está implorando por atenção? A matemática não fecha e o ego entra em colapso total. Isso se manifesta em comportamentos autodestrutivos e autoafirmação exagerada. A pessoa pode mudar drasticamente a aparência, entrar em relacionamentos de rebote só para provar que pode. Mas provar o quê? Para quem? Por quê? Porque no fim das contas, quem tenta se provar está rebaixando o próprio valor. Quando a pessoa entra em relacionamento rebote, faz coisas impulsivas para provar que está bem, ela está mostrando claramente que está desesperada. Comenta aí: ego inflado sempre cai, porque todo ego grande demais, que se eleva demais, vai conhecer sua queda. O mais interessante é que quanto maior era o ego, pior é a queda. Pessoas que são narcisistas ou que têm traços de personalidade narcisista sofrem muito mais com seu silêncio do que aquelas pessoas que têm uma autoestima saudável. É quase uma justiça poética em ação. Esse terceiro sinal é um dos que mais revelam que você conseguiu aplicar o contato zero corretamente. Se você aplicar corretamente o contato zero e os gatilhos, o ego inflado conhecerá a queda. O quarto sinal é a quebra do padrão de desprezo. Escreve aí nos comentários: desprezo quebrado. Esse quarto sinal é um dos mais poderosos porque representa a quebra completa do padrão de desprezo. Aquela pessoa que demonstrava um ar de superioridade em relação a você, aquela pessoa que demorava horas ou dias para te responder, agora responde na hora. Quem cancelava compromissos, agora sugere encontros. Quem te tratava com frieza, agora demonstra preocupação genuína. Isso acontece porque houve o que, na psicologia, chamamos de inversão da dinâmica de poder.
Você inverteu completamente a dinâmica de poder. O prêmio agora é você. O poder agora está nas suas mãos. O vazio emocional que seu silêncio criou, quando você aplicou os gatilhos e o contato zero de maneira correta, é tão insuportável que o ego se rende à necessidade de conexão. É uma necessidade desesperada por conexão. Mas atenção, quando esse sinal aparecer, você vai ter uma tentação enorme de voltar rapidamente. Não faça isso. Escreve aí, não preciso me provar. Porque quando esse sinal aparece, você tem aquela tentação de voltar. Só que você não deve ceder imediatamente. Se você resiste um pouco, seu poder aumenta. Se você é fácil, você perde poder e a pessoa tende a ter uma pequena vitória com você e não é duradouro. O segredo aqui é manter a consistência. Se você cede na primeira demonstração de interesse, ouça a voz da experiência de quase 20 anos acompanhando relacionamentos. Volta tudo ao que era antes. O cérebro da pessoa registra, ainda tenho controle, logo, pouco valor. O que ela faz, te deixa para depois novamente. É preciso deixar a ausência trabalhar por tempo suficiente para criar a mudança emocional real. Estou falando de você ter consistência para criar o impacto emocional correto. Talvez você esteja pensando, e se a pessoa simplesmente seguir em frente? E se ela não demonstrar nenhum desses sinais? Vou te contar uma verdade dura. Se você aplicar isso aqui e perceber que a pessoa não demonstrou nenhum desses sinais, é porque você esqueceu de aplicar algo, provavelmente na pressa, na ansiedade de colher resultados rapidamente. Não importa a velocidade, desde que você esteja na direção certa, você chega lá. Sem querer acelerar as coisas demais, se aprofunde, veja outros conteúdos, porque em mais de 90% dos casos, quem aplicou corretamente tem resultados que se surpreendem, resultados muito positivos. Se você chegou até aqui, é porque no passado você já teve algumas dificuldades em aplicar essas estratégias. Curte o vídeo para eu saber que você chegou até o final e continue assistindo os próximos conteúdos sobre como fazer alguém sentir sua falta de verdade, como criar essa dinâmica de poder de maneira consistente e duradoura. Um grande abraço e até a próxima!